Bom dia, bom dia. Nós estamos aqui para dar a Deus tudo aquilo que Ele merece, a nossa adoração. E quão bom é estar na casa do Senhor. Quão bom é estar reunido com vocês, em qualquer lugar do planeta. Estamos juntos, numa só voz, orando, louvando e adorando aquele que merece toda a nossa adoração. Nós te amamos, Senhor. Nós te damos a Ti, Senhor, toda a nossa adoração, todo o nosso louvor, nossa gratidão, Senhor. É muito bom estar na Tua casa, Senhor. É muito bom estar reunido com os nossos irmãos, Deus. Nós te amamos, Senhor. Recebe a nossa adoração. Recebe o nosso louvor, Deus. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em Tua casa, pois um só dia, Senhor, nos Teus átrios valem mais que mil. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo, dá graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede muito o de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda a noite e ela já se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Ela examina uma propriedade, adquire-a, planta uma vinha com a renda do seu trabalho, cinge os lombos com força e fortalece os seus braços. Ela percebe que seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite, estende as mãos ao fuso,
mãos que pegam na roca. Abre a mão aos aflitos e ainda estende aos necessitados. Quanto à sua casa, eles não têm medo da neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. E seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e as vende. Ela fornece cintas aos comerciantes. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã ela não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Cuida do bom andamento da sua casa, e não come o pão da preguiça. Seus filhos se levantam e chamam-na bem-aventurada, que também podia ser felicidade. Você é felicidade. Seu marido a louva dizendo: muitas mulheres são virtuosas no que fazem, mas você supera todas elas. Enganosa é a graça e vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa vai ser louvada. Deem a ela o fruto de suas mãos, e de público as suas obras a louvem. Mulheres, claro que esse texto foi escrito para vocês, mas eu preciso dizer algumas coisas para a gente poder entender esse texto claramente. Primeiro, a Bíblia, eu creio na inspiração da Bíblia, eu creio que Deus escreveu a Bíblia. Esse é um fato, quero que você ouça de onde for. Mas segundo, eu também creio que a Bíblia tem um contexto, e esse contexto é um contexto masculino. Eu não tenho dúvida disso, tanto que o referente do texto é um homem, constantemente. Eu estava pensando hoje se um texto como esse não devia ser exposto por uma mulher. Como é uma homenagem, acho que não, mas caberia bem. Ou seja, a mulher, olhando para esse texto, leria melhor que eu, talvez. Terceira coisa que eu preciso dizer, para a gente tentar ir para esse texto, é que dentro desse contexto, a mulher está sendo retratada de uma forma que não é do seu tempo. E eu queria mostrar isso para vocês nessa noite, e queria ao mesmo tempo aliviar essa ideia de que o texto vai trazer muita culpa para o que você é ou não é. E o tema dessa noite é a coragem da bondade. Então eu também queria falar uma coisa para todas e todos que estão me ouvindo nessa noite. Esse texto ele fala sobre generosidade e não sobre obrigação. Fala sobre bondade. E a bondade pode habitar no sexo masculino ou no feminino. Então, nesse sentido, esse texto ele tem uma ordem geral para nos ensinar alguns princípios fundamentais. O primeiro desses princípios é que a coragem dessa pessoa, dessa mulher, ela está fundamentada, alicerçada no bem, tá? Ela está alicerçada no bem. Se você está com Bíblia acompanhando, os trechos que a gente vai ler agora, que a gente vai expor, são dos versos de número 10 a 12, tá bom? Então, se você tiver Bíblia, 10 a 12, se eu citar e o Max conseguir, a gente acompanha. Primeira coisa, o versículo 12 diz o seguinte, presta atenção aí. Ele diz o seguinte: ela lhe faz o bem e não o mal todos os dias da sua vida. Então, essa pessoa é uma pessoa do bem. Essa pessoa que o texto diz é uma pessoa do bem. E como pessoa do bem, ela tem algumas coisas que a gente precisa entender. Que o bem se origina em Deus. O bem, o que é do bem, vem de Deus. E a virtude que essa mulher tem, que essa pessoa tem, ela é uma virtude de priorizar a Deus. O texto resume-se todo no final do verso 31 dizendo: essa mulher é uma mulher que respeita a Deus. Então está aí o fundamento do texto. O texto diz que a virtude tem como característica uma vida que prioriza a Deus, tá? E como uma vida que prioriza a Deus, a vida espiritual para essa mulher é uma prioridade, tá? Mulher, você quer virtude? A virtude está em Deus. Então você se conecta a Deus. Mas o texto diz que é mulher. Isso, o texto foi escrito por uma mulher. É mulher, essa pessoa é uma mulher. É uma mulher como você que é mulher que está me ouvindo hoje. Ela é uma mulher. E é bonito que o texto da Bíblia tenha escolhido uma mulher para falar, não, essa aqui é uma mulher. E Deus criou o homem e a mulher. E esse texto, ele não empodera a mulher.
ele simplesmente quebra barreiras que a mulher na antiguidade teria e coloca essa mulher dentro da sociedade como uma pessoa atuante, influenciadora e transformadora. E esse texto foi escrito muito tempo antes de Cristo. E isso é fascinante. E ele diz que essa mulher, ela é uma pessoa transformadora. Ela é uma pessoa transformadora para os necessitados, ela é uma pessoa transformadora na casa dela, ela é uma empreendedora, ela é inventiva, tá? Sem culpa, gente. Ela é sonhadora. Ela vai vendo que vai dando certo, ela fala assim, vou fazer outra coisa. E chega um momento que a gente vai comentar mais pra frente, que ela resolve plantar uma vinha, isso é coisa de homem. E ela vai atuante, sabe? Ou seja, ela é uma empreendedora, segundo o texto diz. Interessante. Ela lhe faz o bem e não o mal. O bem repele o mal. Mas eu queria falar uma coisa não tão boa para todos nós. O mal, essencialmente, está no pecado do homem e a gente já nasce com ele dentro de nós. E a gente tem uma tendência de repetir o mal. Então, assim, jogando a real, você tem um relacionamento que seu pai e sua mãe tiveram e você quer, de alguma forma, você vai replicar esse relacionamento. Se não foi legal, você também vai fazer uma coisa que não é legal. Os erros dos relacionamentos não são responsabilidade do papai e da mamãe, não. Mas a gente traz uma bagagem histórica pesada, sabe? O mal sobrevive nas nossas histórias. E essa mulher rompeu com isso, diz o texto. Existem relacionamentos que são venenosos, né? Rita Lee, que morreu, tinha uma música chamada Venenosa, né? Uma letra assim, né? Então, existem relacionamentos que são venenosos, eles destilam veneno. Você bobeou uma mordidinha, meu amigo, vai dar morte. E relacionamentos venenosos, eles destilam veneno. Eles são relacionamentos de destruição e que estruturam destruição. Então, se você não faz o mal, você não tem parte com isso. Você não cultiva a destruição dos outros e você não se entrega, sabe, ao culto da aparência, que é o que essa mulher não é. O texto não diz que ela não é bonitona, que ela não é cheia de graça e de formosura. A Bíblia não diz isso. Mas diz que ela não se entrega ao culto da aparência. Só que ela é fashion, viu? Ela é fashion. O texto diz que ela é fashion. Bem moderna, roupa colorida, entendeu? Púrpura. Na casa dela, o texto diz isso, viu, gente? Não fala se ela usa brinco. Aqui na igreja eu posso falar. Tem igreja que não pode, né? Mas o texto não diz. Mas diz que a roupa dela é estilosa, tá? A gente vai chegar nesse momento também para falar. O bem é soma e multiplicação. Seu marido não sente falta. O que o texto diz? Não, ela não pega o dinheiro dele. De uma maneira mais grosseira, seria isso. O texto diz o contrário. Essa mulher multiplica. Essa mulher é uma soma. Ela não é subtração. E como que ela faz isso? Através da confiança. Ele confia nela. E ela é uma pessoa de fé. Porque fé, confiança e fé andam juntas. Nunca o seu relacionamento é subtração. Nunca. Também, gente, não é fusão. Tem gente que começa um relacionamento que é uma confusão. Por quê? Os dois desaparecem. Um não tem personalidade, agora são os dois, né? Aquele risinho, aquela coisa sem graça, né? Você não sabe mais a opinião de ninguém. Não é fusão, sabe? Não é subtração. E não dura um dia só. O texto diz que todos os dias. Então, assim, para quem está querendo praticar um esporte, né, tem aquele dia que você arrasa, né? E depois passa meses sem voltar para praticar o esporte que você não aguenta mais. Não é um dia, são todos os dias, sabe? Não é de um dia só, é uma operação constante. E o que o texto diz? Que essa mulher que está alicerçada no bem, esse ser humano que está alicerçado no bem, não está limitado em suas ações. Não tem limite. Você não... E eu queria falar uma coisa para vocês agora que não é muito de igreja histórica. Eu acredito de todo o coração no trabalho feminino. Eu acredito que a mulher pode ocupar qualquer posição. Depende dela. E esse texto defende isso. Depende da mulher, da esfera de ação que ela queira atuar. Não acredito em restrições, isso é uma bobagem, tá? E a gente vai falar disso também. Segunda coisa, lembra que a gente está falando sobre a coragem da bondade. Aí eu já queria voltar e dizer assim, para ser bondoso tem que ser corajoso.
Todo mundo acha que para ser bom você tem que ser bobo. Não, para ser bom você tem que ser corajoso. Tá? Você tem que acreditar que Deus é bom. E que se você for bom, Deus vai ser bom com você. Você acredita nisso? Você acredita? Você acredita, você tem que ser bom. E é isso que o texto diz. Tá? Porque a gente é visto, se a gente é bom, as pessoas dizem que você é um ingênuo, que você não sabe de nada, por isso que você é bonzinho. Mas o texto fala de uma mulher que encarna a bondade e nos desafia essa bondade. A segunda coisa que eu quero te dizer é que a bondade é multidirecional. E essa é a maior parte do texto. O texto começa a contar, que é a parte difícil, viu, mulheres? O texto fala de como vocês vivem. Sabe esse negócio de ser mãe? Sabe esse negócio de trabalhar fora? Sabe esse negócio de ainda dar um jeito no marido ainda? Que não, parece que não tem jeito, né? Sabe essa coisa toda de ser mulher, de ter essa atuação maravilhosa na sociedade e depois não ser reconhecida? Depois entrar num segundo plano. É porque a Bíblia diz que tem que ser assim? Não, é porque a sociedade age assim desde a antiguidade. E aí a gente não pode dourar a pílula e falar assim, não é bonitinho, é tudo certo. Não, não é. Não é em quase âmbito nenhum. Então assim, acho esse destaque do Dia das Mães é tão especial para muita gente, porque é mesmo, é difícil. Difícil. Como que a gente vai saber o que é ser mãe? Os homens estão me ouvindo? A gente não sabe, a gente observa e fala, é fora da curva, isso aí eu não consigo entender. Não consegue, você não dá a luz, né? Você não tem essa ligação, você não é mulher, você não sabe o que é isso, a gente não sabe o que é isso. Segundo lugar, uma bondade multidirecional. A bondade, em essência, ela é multidirecional. Quero provar isso só dando um panorama bíblico. Quando Deus manda o sol, se ele fosse como nós, ele punha uma lupa assim, sabe? Na casa do justo, hoje está friozinho, aquela lupa esquentava, dava 22 graus, 25. O justo ia viajar, chegava na praia, tá com sol, né? Deus não trabalha assim. Ele manda sol para todo mundo. É multidirecional. Não é família Adams, sabe? Chove na casa do cara sem parar e na outra do que é bonzinho, rola tudo. O cara planta milho, ele é um cara cristão, o milho dele é 10 vezes melhor e o outro, né? É o que estão pregando aí fora. Mas não é como Deus é. Deus é bom. A gente cantou isso, lembra? Deus é bom. Nós cantamos Deus é bom. O bem se espalha em tudo que faz. É isso. Se você é do bem, tudo que você fizer, que seja para a glória de Deus, diz a Bíblia. E aí, gente, eu queria... Max, põe para a gente, já que a gente sabe que a bondade é multidirecional, vamos aí para o versículo 13, e eu vou seguir uma linha aqui com vocês. Esse aí, o 13 está ali, muito bem. Busca lã em linho e de bom grado trabalha com as mãos. Primeira coisa, eu queria falar sobre o serviço. Que essa bondade multidirecional se dispõe a servir. Igreja, você que está encantado, relacionando-se com a Igreja Redenção, que está aqui ou está acompanhando a gente online, a gente precisa do seu trabalho. Não tem trabalho que seja pequeno para Deus, tá? E o trabalho, na nossa sociedade, culturalmente falando, para o português, é uma vergonha. Você pegar no trabalho braçal, era uma vergonha para o português. Então, um português, né, que fosse dono de propriedade, ele tinha que contratar alguém para trabalhar. Ele não podia, se ele pegasse ele na enxada, ele fala, não, você não é nobre. Então, a cultura da nossa colonização prezava esse tipo de coisa, que alguns trabalhos não era bom. Quando você vê a colonização de outros povos, foi um pouco diferente da nossa, você vê o cara no filme lá cavando, suado, fazendo um serviço e tá tudo bem. E aí, como é que foi o dia, né? Ok, foi um dia bom, difícil, mas bom. Nós temos uma sociedade em que o serviço parece ser uma coisa de segundo plano. Tem gente que quando entra no restaurante uma vez, né, ele quer tratar o garçom como se fosse o lixo do lixo do lixo. Ei, psiu! O cara vem, eu quero... Não tem nada nessa porcaria? Porque agora ele está sendo servido. Então, o serviço para essa mulher, fazer um trabalho manual, não é uma humilhação, tá? E não deveria ser para nós. Todo trabalho é digno. Todo trabalho é digno. E Deus criou o trabalho. Deus pôs o jardim do Éden e falou, agora vocês vão cuidar. O jardim está lindo, mas vocês vão cuidar do jardim. É um trabalho para vocês. O trabalho foi criado por Deus.
né? Na nossa estrutura social é assim. Mas no mundo inteiro as pessoas dividem os trabalhos em que elas acham que tem mais valor e os que tem menos valor. Mas isso é uma bobagem social. O serviço em si é que constrói uma sociedade. Sabe? É isso. A gente devia pensar assim. Não tem o cara que é... né? No Brasil não tem o doutor, né? Quem que é o doutor? Tem muitas... a gente ia ficar à noite falando de quem é o doutor. A sociedade não é feita pelos doutores. É feita por cada cidadão. Tá? Essa mulher, ela pega o trabalho com as mãos. Vamos agora do 14 em diante, tá? O texto diz uma coisa muito interessante, que ela faz bem ao seu marido todos os dias da sua vida, né? A mulher, ela tem uma coisa muito, muito especial, e a Bíblia destaca isso. Ela tem um poder de observação muito grande. Se você é mulher, você vê detalhes e você pergunta para o seu namorado, para a pessoa do lado, fala, você viu? O cara fala, viu o quê? Não, ali, como é que estava? Não, você não viu nada. Essa observação, mulheres, pode ser uma bênção ou uma maldição. Se essa observação sua da pessoa amada for para destruir, você acaba com ele. Mas a Bíblia diz que a mulher sábia constrói a sua casa, edifica a sua casa. Então Deus deu, eu leio a Bíblia e eu vejo que Deus deu essa bênção para a mulher, edificar a sua casa. Como? Com a sua percepção, com a sua sensibilidade. Ela foi chamada para edificar, ela faz bem ao seu marido e não mal. Coisa pior do mundo é uma pessoa falando mal da pessoa que está junto. Você não viu como é que ele é. Você está achando bom agora? Leva para sua casa. Infelizmente a convivência de lidar com o público, com pessoas, faz a gente passar muitas situações, ver muita coisa. Olha que coisa terrível. Sua vida emocional. A mulher tem um potencial, um quantum emocional muito forte, que pode servir sua casa, servir o amor na sua vida, né? E isso é para ambos os sexos. Claro que você também pode ter isso, porque isso é uma característica da generosidade, do relacionamento. O texto também fala que ela faz o bem para sua família, tá? Faz o bem para sua família. Diz que põe roupa neles, que não tem frio para eles não, que ela vai, tece a roupa deles, sabe? E quando os filhos olham para ela, dizem, minha mãe é a felicidade. É a felicidade porque ela está sempre rindo, não, ela é a felicidade porque ela na nossa casa é felicidade. Não tem frio. Não tem frio. A felicidade mora na nossa casa, tá? Eles não temem a neve, diz o texto. Não tem medo do frio. Por quê? Porque a sua mãe é um abrigo para as intempéries. Tá? Mulherada, tá difícil. Então, tema ao Senhor, diz o texto. Tema ao Senhor. E isso serve para todos nós. Ela age durante a noite. Diz o texto que ela vê que o negócio está dando certo, ela começa a trabalhar de noite. Como assim? Ela trabalha no turno da noite. Você não pode descansar? Não, o texto diz que é uma hora extra. Não diz que é todo dia, mas diz que faz isso. E tem uma coisa muito interessante, que ela trabalha no turno da noite, mas ela também tem pessoas trabalhando com ela. Ela é agregadora. Servas são pessoas que são trabalhadoras, muitas vezes escravizadas na estrutura social daquele tempo, e ela vai agregando essas pessoas para o seu trabalho. Então ela é uma pessoa que trabalha e agrega pessoas, tá? E aí ela ensina uma lição que é complicada até hoje, que o trabalho não tem sexo. Que ela vai plantar uma vinha. Aí ela já entra na agricultura. E quando ela entra na agricultura, ela está entrando num trabalho masculino. E ela diz, não, vamos empreender. Vamos plantar uma vinha. E diz que ela não só planta a vinha, como a vinha dá resultado e retorna recursos para ela, né? Aparentemente ela está invadindo o mundo masculino, mas não está invadindo nada. E a extensão da bondade de Deus também penetrando a vida dessa mulher e fazendo ela prosperar. Sabe? O bem está no trabalho. Então, se você odeia o trabalho,
talvez você tenha um problema. E o problema não seja, sabe? O problema não seja o trabalho, mas seja você entender que o bem está no trabalho, sabe? Essa mulher, diz o texto, que ela é alheia à preguiça. Ela não tem preguiça. Bom, se ela não tem preguiça, né? Como é que a gente pode entender isso? Se ela não tem preguiça, ela tem um trabalho inventivo, sabe? Um trabalho relacional. Um trabalho que age durante a noite, né? Como a gente já falou. E é um trabalho que vai cada vez mais agindo para mudar a vida das pessoas. Mais um aspecto dessa questão do trabalho é que ela é uma pessoa em que o bem alcança os que sofrem. Isso é uma característica da mulher, a sensibilidade para a necessidade. Pelo menos assim, a minha experiência em igreja, que já são de décadas, é de observar que o trabalho diaconal, de serviço e de assistência, é eminentemente feminino. Mesmo que as denominações não determinem assim, né? Porque tem várias funções diaconais, tem o cara que fica vigiando a entrada da igreja, tem um monte de coisas que foram associadas. Mas a mulher, ela tem naturalmente um desejo de ajudar os necessitados. E essa é o que o texto diz, que ela é uma fonte de socorro para os aflitos. Então a pessoa está aflita, essa mulher, ela se compadece, ela se identifica e ela diz, eu vou ajudar. Além dela trabalhar tanto, ela fala, não, eu vou ajudar. E aí você vai dizer assim, essa mulher é muito boazinha. Não! Essa mulher, ela encarna a bondade de Deus. E Deus faz com que ela prospere, pelo que o texto vai nos revelando. E conforme ela vai prosperando, o trabalho vai prosseguindo, sabe? Seus olhos também veem os necessitados. Ela não pensa só em si. Ela não olha somente para o que está acontecendo dentro da casa dela. Ela vê o que está acontecendo ao seu redor. O texto diz que ela assiste os necessitados e os aflitos e os necessitados. Ela sabe o que está acontecendo ao redor dela. Terceiro aspecto necessário, e eu achei que foi super rápido. Eu fiquei preocupadíssimo, e eu também estou indo rápido. Fiquei preocupadíssimo de não conseguir expor essa quantidade e ter uma visão geral do texto diferente. Eu queria falar, por fim, sobre a beleza da bondade. Tá? Essa mulher, ela é bela, mas o texto diz sobre um tipo de beleza que deve chamar a atenção de todos nós como seres humanos. Tá? O texto diz que ela é forte. Versículo de número 17. Tá bom? Olha aqui. Cinge os lombos com força. A tradução dessa vez ela não... Olha como seus lombos são fortes, né? Não é um elogio assim muito, né? Seu esqueleto, né? A sua estrutura é uma estrutura bela, né? Não ficou estranho, né? Porque o hebraico, ele é muito, vamos dizer assim, muito concreto, né? E aí às vezes sobram umas coisas assim, e aí o pessoal, mas está muito textual, tá, gente? O que ela quer dizer? Ela é forte. Isso que o texto está dizendo. E o que é a força? Aí que é lindo o texto. Mulher não é forte. Como assim a mulher não é forte? A mulher, para o homem antigo, não é forte. Se tem uma coisa que ela não é forte. O cara usa espada, é habilidoso, mata. E se o cara souber que uma mulher tem um currículo desse, o marido tá morto. O cara fala, não, eu gostei. Essa eu quero uma para mim. O cara fala, vamos matar o cara. Na antiguidade era assim, acontecia assim. Mas o texto diz que ela é forte. Mas é um outro tipo de força. Uma força que dobra o aço. Sabe o que dobra o aço? A água. É a força da bondade. O amor vence. Essa é a mensagem de Jesus na cruz. O amor vence. Tá? Ela não usa violência. Ela não usa violência. É a força da harmonia. A força do amor. A força da bondade que é genuína, que está ali, inata.
uma força que vem de Deus, tá? Essa mulher é forte. Se você nesse momento está ouvindo a mensagem, que serve para todos nós seres humanos, e fala assim, meu Deus do céu, eu não sou essa pessoa, ou eu preciso muito de ajuda para ser essa pessoa, então tá no caminho certo. Que Deus te guie para ser essa pessoa, tá? Suas roupas, diz o texto, são a dignidade. E eu fui para o dicionário para entender melhor isso. Dignidade é respeito. Ela é uma pessoa que tem respeito. O respeito passa pela sua história e constrói a sua história. Ela é uma mulher cheia de respeito. A palavra dignidade também significa autoridade. Ela tem uma autoridade, mas não é porque ela grita. Não sei se você gosta de gritar para ganhar autoridade, mas essa é uma autoridade conquistada. Na antiguidade, não se gritar muito pode dar problema. É uma autoridade conquistada. Dignidade significa excelência, né? Uma excelência que o texto mostra que essa mulher tem. Ela é empreendedora, ela é uma pessoa que assiste os outros, ela é uma mulher amorosa, ela é uma mulher cooperativa, ela é uma mulher sonhadora, porque quer dizer, eu vou plantar mais coisa, vou fazer mais coisa. Então, muitas vezes silenciosa, mas está ligada ao sublime, ao Deus que pode tudo, né? Sua vida cultiva a honra. Tá? Hoje nós estamos em falta de aprender a dar honra a quem merece honra. Hoje está surgindo um movimento muito ruim na internet, que iguala todos. Então quem é excelente é igualado ao cara que, né, que é um influenciador. O que ele sabe? Estudou música? Não. Mas ele quer criticar o maior compositor brasileiro. Não estou citando nenhum fato real. Ou estou citando, basta você procurar. Fala, não, fulano não sabe nada. Quem sabe quem é ele? Ele aprendeu dó, ré, mi, fá, né? E ele fala assim, esse cara não sabe nada, isso não é composição. Então hoje, qualquer pessoa entra na internet, ele é um crítico. Crítico literário, político, ambiental. Todo mundo pode tudo. A honra é uma coisa que entrou muito em baixa. E essa mulher, ela cultiva a honra, né? E agora eu queria falar da roupa dessa mulher. Se é uma mensagem para as mulheres, tinha que ter um desfecho assim, com cara de mulher mesmo. Ela veste roupa colorida, alegre. E na antiguidade, roupa colorida não é para qualquer um. Entendeu? Então, a roupa na antiguidade, ela não tem cor, porque o corante artificial, ele não existe. Ele é obtido de plantas. E não tem planta em todo lugar assim para tingir uma roupa inteira. Ela diz que a roupa dela é de púrpura e linho fino. Mas o texto não diz que essa mulher é rica, que ela vem de uma origem rica, não diz, mas diz que ela veste, anda bonita, as melhores roupas com cores, roupas alegres, né? E ela também veste o marido, viu? Isso aí, qualquer comparação com a realidade da sua casa é mera coincidência. Ela veste o marido. O que ela fala? Não, isso aí não presta não. Essa roupa sua está furada. Isso aí joga fora. E aí o texto diz o seguinte, que o pessoal conhece o marido por causa da mulher. O juiz fala, olha, esse cara tem bom gosto. Então quando os juízes da cidade louvam, estão louvando a ela. Porque é ela que cuida do bonito, a beleza que a gente está falando da bondade. Então, não quer dizer, irmãos, que ser bom vai fazer você um cara miserável, infeliz. Não, ser bom retorna, a bondade retorna, de várias formas, sabe? Ela veste ao seu marido, compartilha a honra, e ele é conhecido pela sua esposa. Qual é a origem dessa mulher? O temor ao Senhor. O que é o temor ao Senhor? É respeito a Deus. Como é que a gente respeita a Deus? Vamos falar de algumas coisas muito importantes? Você ouve a Deus? Vamos, por exemplo, a gente tem um culto. Está falando com você ou você está achando que alguém tinha que ter vindo aqui hoje? Quando Deus te chama, você acha que é um zumbido, alguma coisa assim, não é com você? Então, respeitar é ouvir. Respeitar é ouvir. Então, se você ouve a Deus, tem que respeitar. Tem que ouvir. Tá?
Respeito a Deus significa o quê? Andar com Deus. Andar com Deus. Você precisa andar com Deus. Por quê? Porque não adianta você só falar assim, eu ouvi Deus. Quando você ouviu? Faz 30 anos. E o que você fez? Aquele tempo foi bom. Não é andar com Deus. Você tem que andar com Deus. Se você respeita a Deus, você tem que andar com Deus. Tem que ouvir a Deus. Andar com Deus, tem que obedecer. Deus fala com você, você fala, não, o negócio aqui ficou meio difícil, Deus. O Senhor falou comigo que era aquilo, mas agora está difícil, eu acho que não era bem aquilo, tá bom? Então eu vou fazer o que eu quiser. Isso não é respeito, tá? É uma ruptura com o mal que está em você. Você dizer, Deus, eu, por mim, vou fazer isso. Gente, nesse estágio de vida que eu tenho muita coisa que eu penso que eu ia fazer. Se não for o temor de Deus, eu vou fazer bobagem. Eu tenho condição de fazer bobagem? Tem alguma condição. Eu vou fazer bobagem? Não. Por quê? Por causa de Deus. Porque eu não quero desagradar a Deus. Porque Ele me amou. Eu amo. Eu não quero desagradá-lo. Então se Ele quer, tá certo. Para mim tá certo, porque eu respeito. Ele falou, não, meu filho, isso aqui eu não quero. O senhor não quer? O senhor não quer. O senhor quer tirar tudo que eu tenho e começar de novo? O senhor faz o que o senhor quiser. Porque o Senhor manda, sabe? E você se dispõe a fazer isso porque você o ama e não vai desonrá-lo. Você quer honrá-lo. Hoje eu vim para oferecer o melhor. Se o melhor for pouco, Deus sabe que foi o melhor desse tempo, desse momento. Essa mulher, ela teme ao Senhor, ela respeita a Deus, sabe? E quando você respeita e honra a Deus, Deus honra você. E aí eu queria falar mais uma coisa sobre a beleza dessa bondade, né? Ela é fonte de graça e formosura. Quando o texto diz que a graça e a formosura não são o destaque dessa mulher. Mas o que eu quero te dizer no final do texto é que a graça e a formosura são a essência dessa mulher. Por causa da bondade, que é graciosa e é a coisa mais formosa. Se você puder escolher uma pessoa, muitas qualidades você não pode escolher. Escolha uma, bondade. Vai fazer bem até nos ossos, diz a Bíblia, tá? Quando você busca temer a Deus, tá? Essa é a fonte de graça e formosura, mas vai haver reconhecimento. Teme a Deus, respeite a Deus e seja bondoso, bondosa. O reconhecimento vai voltar, sabe? Ainda que não seja quando você quer, nem do jeito que você imagina, mas vai voltar. O trabalho dessa mulher, porque ela teme a Deus, é frutífero. O texto diz, olha, verso 30, deixa a obra dela solta, que a obra vai falar por si mesma. Todos vão louvá-la. O que ela faz, o que ela é, vai ser visto por todos. Sabe? Seu testemunho é um testemunho vivo. Sabe? Suas obras falam e andam. Mas o texto diz que a aparência é enganosa. Né? Diz o texto, começando lá no verso 10. Enganosa é a graça e vã a formosura. A aparência é enganosa. Sem dúvida, a mulher está muito ligada à aparência por causa da sua própria estrutura psíquica, sua estrutura de como ela foi criada, todas as qualidades que ela tem. Mas se a aparência se tornar o foco dela, ela vai entrar para um caminho perigoso. E esse caminho perigoso está em todas as redes sociais. Do gosto que você quiser. A aparência virou tudo e isso é um lugar vazio, onde não há nada. Não tem nada para você extrair dali. Tá? Porque essa virtude está entre nós. Ela está andando entre nós. E ela precisa crescer. Por quê? Porque é de Deus. É do bem. É boa. E precisa crescer. Precisa ter cada vez mais espaço. Para a glória de Deus. Esse é o plano de Deus. Eu queria contar para vocês que eu estava com 18 anos, eu fui estudar em Recife e eu era precoce, um garoto meio precoce. Já aos 18 anos eu já tinha começado um trabalho de fundar a igreja na minha própria casa, muito antes dessa idade. E eu era, assim, relativamente maduro e morava sozinho aos 18 anos, a 3.000 quilômetros da minha casa. E eu fui assumir uma congregação numa favela.
no Nordeste na década de 80. Foi a coisa mais visceral que eu fiz na minha vida e eu não sabia como é que eu ia aguentar para outra semana, porque era uma miséria que eu nunca tinha visto. E uma coisa que eu acho que nunca vai apagar na minha memória, e eu acho que talvez nunca mais vai acontecer daquela forma, foi que um dia eu falei para eles, olha, eu vou voltar o ano que vem para São Paulo, né? E eu estava no meu 2º ano de seminário e eu falei, eu não vou fazer o 3º aqui, não dá, eu vou voltar para São Paulo. Acabei concluindo o curso lá, voltei no 4º pro Nordeste. E eu estava numa favela para lá de Olinda. E eles falaram, o culto domingo que vem, pastor, o senhor não vai fazer nada, nós é que vamos fazer. Eu falei, nossa. Só que aí, todo domingo que eu ia lá, era uma casa de barro, com uma luzinha. Geralmente é 110, mas lá eu acho que era 45. Era uma luzinha só. À noite, para ler a Bíblia, só soubesse de cor, sabe? Senão você não lia. Tudo de barro e o rio atrás das casas, né? Beira canal. E aí, todo mundo, era muito comum as pessoas irem descalço para a igreja. Não tinha nada, não tinha chinelo, não tinha nada. E aí, quando eu cheguei no domingo, as meninas estavam com sapatinho de festa, sabe? Roupa branca. E elas iam agradecer o tempo que eu tive com eles. Quando eu vi as crianças, já deu um nó na minha garganta, que eu nunca tinha visto aqui. Eu só vi as crianças descalços e eles estavam com sapato. Eu falei, meu Deus do céu, é festa. Aí algumas irmãs declamaram poesia, eu nem sabia que elas sabiam fazer isso. Leram, uma leu a Bíblia, falou, teve pregação, mas só a mulher, viu gente? O negócio estava a mulherada na frente lá. E aí chegou a hora do bolo. Talvez tenha sido o momento mais chocante da minha vida, porque era bolo comprado. E o pessoal passava fome na favela. E era bolo comprado de padaria. Falei, meu Deus do céu. E refrigerante de grife. Tem um genérico, né? Tem um genérico, tem, né? Não, o restaurante, o deles era de grife. Gente, a sensação que eu tive era como se estivesse arrancando alguma coisa de dentro de mim, porque eu não conseguia lidar com aquilo, porque eu conhecia o dia a dia deles. Eu vi muitos deles jantarem farelo, então aquilo era muito. E eles falavam o tempo inteiro, isso aqui é para agradecer a Deus e a você, a Deus e você. E eu sei que quando chegou a hora que eles pediram para eu falar alguma coisa, eu acho que só o que eu lembro até hoje é que eu falei obrigado. Eu não conseguia falar, porque eu nunca esperava que aquelas pessoas... Eu achava que eu estava fazendo um serviço invisível. E aí aconteceu uma cena muito interessante, que as crianças já estavam no bolo, já, sabe, criança e bolo, né? E aí a comandante da festa falou assim, o bolo, isso aí é costume deles, o bolo é todo seu. Se você quiser levar para casa, não precisa nem partilhar, é só levar o bolo. As crianças olharam para mim em tom de desespero, assim, sabe? Meu Deus do céu, não fala isso, né? Eu nunca vi uma festa, nunca me disseram isso na vida, eu nunca ouvi de novo que eu podia levar o bolo embora. Já viu isso, não? Mas lá eles me falaram. E você pode não estar esperando nada, vivendo a sua vida para Deus. Você pode não imaginar que as pessoas estão reparando. Você não pode imaginar o alcance do que você está fazendo. Mas a bênção do Senhor está com você. Mulher, mãe, a bênção de Deus está sobre a sua vida. Você está investindo nos moleques, está dando um trabalho terrível, e dá mesmo, e dá sempre. A gente não vai parar de dar. Eles crescem, ainda é o papai e a mamãe, vai ser sempre assim. É isso. Mas a bênção de Deus está com quem é bom, com quem está vivendo a bondade. E vai voltar. Ah, mas vai voltar. Vai voltar do lugar que você acha que nunca vai acontecer nada. Vai acontecer. E às vezes você pergunta, será que Deus está vendo? Você tem dúvida? As famílias que acompanharam essa exposição, que a bondade de Deus e a coragem da bondade esteja sobre a vida de vocês. Porque a bondade muda tudo, tá bom?
Essa é a minha palavra nessa noite. Que Deus abençoe vocês, tá bom? Deus abençoe você que acompanhou a gente até aqui. Fique em paz. Estou muito feliz que você está conosco, que você está acompanhando a nossa manhã de redenção e que isso está sendo uma bênção para a sua vida, eu tenho certeza. Eu quero te convidar para conhecer algumas coisas mais que nós estamos fazendo. Queria falar para você do Redenção Kids, que é o nosso canal de YouTube específico para falar para crianças com arte, de uma forma diferenciada, de uma forma divertida, alegre, muito bíblica. Então eu queria que você acompanhasse esse projeto que nós também desenvolvemos no YouTube e queria também te convidar para você acompanhar as orações diárias que também estão no meu canal do YouTube e estão também nas minhas redes sociais. Tudo isso você está acompanhando nos endereços que nós estamos passando agora e que você pode ver nesse vídeo. Mas mais do que isso, eu queria convidar você para ser um parceiro de redenção. Queria convidar você para, olhando para esse QR Code que nós temos aqui, contribuir voluntariamente para que esses projetos que eu quero que você veja possam ir mais longe, porque tudo isso é gratuito para que a gente possa compartilhar do amor de Deus. Com a sua ajuda, com certeza nós iremos mais longe. Então, por favor, entre no seu banco, então, com esse QR Code, faça a sua contribuição e se comunique com a gente que você é um parceiro ou deixe contato para que a gente possa também entrar em contato com você para agradecer esse privilégio que é ter você com a gente.